Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo pra vocês toda semana, nas segundas e nas quintas. Playlist completa com mais de 400 casos pra maratonar, eu vou deixar aqui na descrição, então vão lá que tem muito conteúdo pra vocês. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho do vídeo. E Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. Janeiro é o mês de recomeços, planos e momentos pra aproveitar ao máximo. Vocês sabem que uma das minhas marcas favoritas é a Insider, que tem roupas super tecnológicas, com design inteligentes e funcionais. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam ainda é que lá no site da Insider tem diversos kits. Eles são incríveis e super práticos, perfeitos para tornar o 2025 de vocês mais leve e eficiente. Os kits oferecem opções perfeitas para cada mood e necessidade do novo ano. Lá no site vocês vão encontrar opções ótimas de kits, então tem diversos kits diferentes com camisetas, cuecas, meias, looks completos, looks para academia, starter packs, kit business, tem diversas opções, então eu tenho certeza que se tem alguma coisa que tá faltando no seu guarda-roupa, você vai encontrar lá nos kits. Eu sempre tô usando Insider aqui nos vídeos do canal, então assim, eu amo, os produtos são super confortáveis, duram muito, então vale super a pena. Todos os kits estão com desconto lá no site, aí tem mais o meu cupom que é Jaqueline Guerreiro, vou deixar aqui na tela pra vocês. E ele é cumulativo, então vocês ganham ainda mais desconto. Tem o link que eu vou deixar aqui pra vocês, o meu link aqui na descrição. Clicando nele, o cupom vai direto no carrinho pra vocês, então é super prático. Pra vocês já começarem o ano com o seu kit Insider, então corre aproveitar que tem muitas opções legais. Lá no site vai estar tudo certinho pra vocês, aqui na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Garrett Alexander Bardsley nasceu no dia 24 de julho de 1992 nos Estados Unidos. Ele era filho de Heidi e Kevin e tinha 3 irmãos, Justin, Cameron e Courtney. Garrett é descrito pelos pais como uma criança encantadora e inocente que gostava de aproveitar o que a vida oferecia. O jovem gostava de jogar beisebol e fazer diversas atividades ao ar livre. Os pais dizem que o Garrett e seu irmão Cameron eram inseparáveis e amavam brincar e se aventurar juntos. Eles estavam sempre grudados um no outro. Nos álbuns da família sempre tinham fotos dos dois fazendo coisas juntos. A família tinha uma tradição que acontecia sempre nos natais. Eles costumavam viajar para diferentes lugares do mundo para passar essa data tão significativa fazendo trabalho humanitário. No Natal de 2003, a família escolheu viajar para uma pequena vila no México para concretizar a tradição daquele ano. Os planos eram viajar para o Equador no ano seguinte e a viagem para o México mal terminou e Garrett já estava muito animado. Em 2004, Garrett tinha 12 anos de idade e a família Bardsley vivia no estado de Utah. Como um aventureiro nato, o garoto participava dos escoteiros e recebia muito apoio da família para viver suas aventuras. No dia 14 de agosto de 2004, Garrett e seu pai Kevin deixaram sua casa em Elk Ridge para uma viagem de escoteiros juntos. O destino era os Montes Uinta, uma alta aldeia montanhosa que fica no nordeste do estado de Utah e no extremo noroeste do Colorado. Os Montes Uinta ficam a cerca de 203 milhas da cidade onde a família morava, o que dá pouco mais de 320 quilômetros de distância. Os Montes Uinta são uma subcordilheira das Montanhas Rochosas e são a mais alta cordilheira dos Estados Unidos continentais. O acampamento para o qual o Kevin e o Garrett estavam indo era composto por 18 escoteiros e mais 6 ou 7 adultos que os acompanhavam. Eles partiram na quinta-feira e planejavam retornar no sábado. Quando chegaram no local, eles efetivamente organizaram o acampamento e se prepararam para o dia seguinte. Então, na manhã do dia seguinte, dia 20, sexta-feira, pai e filho acordam mais cedo que todo mundo e vão até o lago Kuberant One. Então, por volta das 8 horas da manhã, o Garrett acaba molhando os pés muito fundo no rio, o que deixou ele muito desconfortável porque acabou molhando demais. Então ele disse pro pai dele que estava incomodando muito ele e ele queria voltar pro acampamento para trocar os sapatos. O Kevin ficou perguntando pro filho se ele tinha certeza que ele sabia fazer o caminho de volta pro acampamento, né, que era por uma trilha. E o Garrett assegurou ao pai que ele sabia exatamente qual o caminho que ele precisava fazer para voltar pro acampamento para poder trocar os sapatos. Então, o Kevin disse que tudo bem, que ele podia voltar para fazer isso. E aí ele ficou acompanhando o filho com os olhos enquanto ele fazia esse caminho. E ele percebeu que o Garrett começou a sair da trilha, então ele grita para ele, dizendo que ele estava saindo do caminho para ele voltar.
Ele fica olhando o Garrett até ele desaparecer no meio das árvores e ele grita pra ele as instruções pra ter certeza que o filho conseguiria chegar até o acampamento. E aí ele desaparece, né, e continua seguindo a trilha, e essa foi a última vez que ele viu o Garrett, então o Kevin foi a última pessoa a ver o filho. O acampamento dos escoteiros ficava a cerca de 150 metros do local em que eles estavam pescando, então o Kevin ficou esperando o filho voltar. O combinado era que ele iria trocar os sapatos e voltar a encontrar o pai para continuar a pesca, porque ele queria muito pescar um peixe grande para já fazer o peixe no café da manhã. Depois que o Kevin viu o filho desaparecer, né, entre as árvores, ele ficou esperando ele voltar. E aí, se passaram cerca de 15 minutos e ele não voltou, que ele achou que já era tempo demais, considerando que o acampamento não ficava longe. E era uma tarefa simples que ele ia fazer, né? Só trocar os sapatos e voltar, então ele começou a achar estranho. Então ele decide voltar até o acampamento pra ver se tava tudo bem com o Garrett, né? Só pra ter certeza. Enquanto ele começou a fazer a trilha de volta, ele pensou ter ouvido alguém gritar papai. Então ele olha em volta, mas ele não vê ninguém e continua fazendo o caminho até o acampamento. Chegando no acampamento, o Kevin percebe que o filho não tinha conseguido chegar efetivamente no local, então já tinham algumas pessoas acordadas. Ele avisa o que tinha acontecido e pede ajuda dessas pessoas para procurar pelo Garrett, porque ele acreditava que ele tinha se perdido na trilha. Então, todo mundo que estava acordado, né, todos os adultos e algumas das outras pessoas, né, das outras crianças, começam a procurar pelo Garrett e a chamar o nome dele. A segurança do Garrett era alvo de preocupação porque naquele momento ele não tinha nada com ele além da sua vara de pesca, então ele não tinha água, ele não tinha nada que ele pudesse usar para se proteger, por exemplo. Então a preocupação era muito grande, eles começam a chamar por ele, a gritar o nome dele e não conseguem achar nada. Então, às 10h52 da manhã, os escoteiros decidem entrar em contato com o departamento do xerife para relatar o desaparecimento e pedir por ajuda. Nessa altura, as equipes de buscas aumentaram, então eram mais de 200 pessoas procurando pelo Garrett, entre autoridades e voluntários. As buscas foram realizadas tanto durante o dia que ele desapareceu, quanto durante a noite, então no dia 20 e no dia 21. Equipes de buscas adicionais foram solicitadas e equipes dos condados de Cate, Salt Lake, Utah, Wasatch e Deschênes também se juntaram para auxiliar, utilizando voluntários a pé, cavalo e até cães farejadores. Apesar da quantidade de gente ajudando e dos mais diferentes recursos empregados nas buscas, nenhum sinal do Garrett foi encontrado. Parecia que ele havia simplesmente desaparecido no ar. Nos dias seguintes ao desaparecimento, as temperaturas no local baixaram drasticamente ao ponto de a chuva estar virando neve. Com isso, as autoridades acreditaram que naquele ponto era muito provável que o Garrett não tivesse sobrevivido. O xerife do condado de Summit, David Edmonds, disse em entrevista coletiva que naquele momento as buscas eram por um indivíduo não responsivo, ou seja, que já não estivesse mais vivo. 5 dias depois do desaparecimento, no dia 25, um jornal publicou uma notícia dizendo que as equipes de busca que vasculharam as montanhas naquelas semanas encontraram uma meia que supostamente pertencia ao Gary. Quando ele desapareceu, ele vestiu um moletom preto com capuz da Quicksilver, calças de moletom da Nike que eram dupla face, então um lado era vermelho e o outro lado era preto. Ele vestiu uma camiseta branca e meias da Nike até o tornozelo e tênis da Converse brancos. A meia encontrada era uma meia branca da Nike, apenas um dos pés, e estava em um campo de pedra a cerca de 800 metros do último local onde ele foi visto pelo pai. Em entrevista, o xerife disse: "A meia parece ter sido tirada de um pé molhado e amassada, o que é bem consistente com o que sabemos sobre o Gary." Naquele momento da investigação, de acordo com o que as autoridades sabiam, pela declaração que o pai do Garrett deu sobre os últimos momentos, que ele teve com o filho, eles acreditavam que ele se perdeu naquele momento que ele estava tentando voltar para o acampamento, acabou se perdendo na trilha. E aí eles acreditavam que ele ficou vagando pelas redondezas, pelas montanhas, se perdeu e aí ele ficou andando sozinho procurando por abrigo. O xerife acreditava que por conta da mudança de tempo, foi ficando mais frio, então ele provavelmente estava tentando achar um abrigo para se proteger do frio e por isso que eles encontraram a meia naquele local que era tipo um campo de pedras, então ele achava que ele estava procurando por algum tipo de fenda para se esconder. Uma das possibilidades mais consideradas é que o Gary tenha entrado em uma fenda para se proteger ou que ele tenha usado folhas para se proteger do frio. E por conta disso ele não foi identificado com o sensor de temperatura que as autoridades estavam usando nas buscas. Como consequência, acredita-se que ele tenha falecido de hipotermia depois com a queda da temperatura, mas essa é apenas uma teoria porque o corpo dele não foi encontrado.
Não haviam evidências suficientes para a teoria de que um sequestro pudesse ter acontecido, levando em consideração que eles estavam em uma área bem remota, né? Então, no meio das montanhas, né? Era uma área de difícil acesso. Por conta disso, a polícia trabalhou bem mais na teoria de que ele realmente acabou se perdendo e acabou falecendo de hipotermia. Essa outra teoria do sequestro foi uma que a polícia nem sequer investigou, para falar a verdade. Como eu falei pra vocês, o Garrett, ele amava toda essa questão de aventuras, ele era muito aventureiro e ele era um escoteiro, então ele tinha certo treinamento de escoteiro, porém tem toda a questão da temperatura que caiu muito. Então, por conta disso que eles levam muito em consideração essa teoria específica. Ele tinha todo esse treinamento em áreas selvagens, né? Porém, as temperaturas caíram muito e eram praticamente congelantes nos dias que se seguiram ao seu desaparecimento. A partir do momento em que encontraram aquela meia branca, eles começaram a concentrar as buscas naquela área específica onde a meia foi encontrada. A mãe do Garrett viu a meia e identificou aquela meia como sendo do Garrett, porém, uma das pessoas que estava ajudando nas buscas depois viu a meia e disse que, na verdade, pertencia a ela. Com isso, né, as autoridades voltaram a estaca zero, porque se a meia realmente pertencia a uma das pessoas que estava ajudando nas buscas, eles não tinham absolutamente nada, nenhuma pista do Garrett. Com isso, então, sem nenhum vestígio do Garrett, depois de 10 dias de buscas extensas, no dia 30 eles decidem dar uma pausa nas buscas. Depois disso, o departamento do xerife disse que estava comprometido a continuar fazendo buscas mensais pelo Garrett, mas eles não continuariam essas buscas diárias, né? Buscas que duravam dias e noites, então eles continuariam de forma mensal. E eles pediram para as pessoas que iam acampar, iam pescar no local, que ficassem atentas, né? Caso vissem alguma coisa, mas eles não continuariam buscas extensas, então seriam buscas menores. A família do Garrett também não podia continuar fazendo buscas extensas daquela forma, né? Eles precisavam voltar para casa. Como eu falei para vocês, eles tinham outros filhos, então eles não podiam simplesmente abandonar os outros filhos. E aí eles falaram que eles não iam abandonar as buscas também, mas eles também tinham que dar atenção para os outros filhos, né? Que a vida deles continuava. Então, dessa forma, as buscas iriam continuar, só que em uma escala muito menor. O Kevin, né, que é o pai, até disse numa entrevista que esse momento em que eles deixaram de fazer essas buscas gigantes para fazer em menor escala foi muito difícil para eles, como família, porque eles queriam muito encontrar o Garrett, só que ao mesmo tempo eles tinham os outros filhos, eles não podiam deixar os filhos de lado, porque os filhos tinham escola, tinham outras coisas acontecendo, e eles não podiam esquecer dos outros filhos e que toda a situação era horrível. Então, sendo assim, eles continuam buscando pelo filho, como eu disse, só que, né, buscas muito menores, e eles davam entrevistas falando sobre isso. Eles fizeram até uma homenagem pro Garrett, e a mãe dele deu uma entrevista dizendo que essa homenagem não era um encerramento, porque para ela só existiria um encerramento no momento em que encontrassem o corpo do filho dela. E aí as buscas continuam, e naquele ano, como eu falei pra vocês, eles iriam passar o Natal, né, que eles sempre passavam em um lugar diferente no Equador. E o Garrett estava muito animado para essa viagem, então eles decidem fazer a viagem mesmo assim, só que agora com um significado muito diferente, né? Eles ajudaram a construir uma escola primária no Equador que levou o nome do Garrett. Eles também doaram $40 mil para ajudar a criar uma fundação para ajudar famílias de crianças desaparecidas. E aí, continuando a falar sobre o caso, é um caso que envolve muito mistério, porque ele desapareceu a poucos metros do acampamento, a poucos metros do pai dele, e era um local que tinham muitas pessoas, então é tudo muito estranho. Como eu disse pra você, as buscas não pararam, a família não parou de procurar por ele, então eles continuaram investigando, mas é um caso que, assim, não trouxe nenhuma outra nova evidência. Em abril de 2007, o pai, o Kevin, foi homenageado como herói nacional em Washington pela revista Reader's Digest. O prêmio foi recebido porque o Kevin ajudou outra família a encontrar o seu filho perdido. Ele também inspirou uma rede de voluntários a encontrar um garoto chamado Brandon Hawkins, de 11 anos, que desapareceu em junho de 2005. Por sorte, ele foi encontrado com vida. Ele também desapareceu de um acampamento de escoteiros no dia 17 de junho, e após 4 dias de buscas, com cerca de 3 mil voluntários, o garoto de 11 anos foi encontrado. O acampamento era composto por um grupo de 1.400 escoteiros que estavam em High Yuntas,
a mais de 90 quilômetros a leste de Salt Lake City. Ele foi visto pela última vez por volta das 5h30 do dia 17 na reserva Bear River Boy Scout e foi encontrado pouco antes do meio-dia do dia 21. Ele estava em uma trilha a cerca de 2,5 km de onde ele foi visto pela última vez. O Brennan estava um pouco desidratado e fraco, mas fora isso ele estava bem. Ele foi encontrado por Forrest Nunley, um pintor de 43 anos de Salt Lake City. Ele relatou que o garoto viu algumas pessoas da equipe de busca em cima de cavalos, mas estava assustado e não quis se aproximar deles. Ele não sabia se eram pessoas que poderiam lhe fazer mal. Felizmente, para a família do Brennan, sua história teve um final feliz. O Kevin e a fundação que criou em nome do filho continuam a ajudar famílias a recuperarem seus filhos perdidos. A fundação criada pela família do Garrett se chama The Garrett Bardsley Foundation. A teoria de que o Garrett se perdeu e faleceu devido à exposição ao frio foi a mais aceita ao longo do tempo. Porém, em 2009, quase 5 anos depois, o caso teve um desenvolvimento em comum. O gabinete do xerife do condado de Summit recebeu uma ligação da equipe do programa de TV America's Most Wanted, um programa que apresenta reencenações de fugitivos perigosos interpretados por atores que se intercalam com entrevistas. Esse é um programa que eu já citei várias vezes aqui pra vocês, e o objetivo do programa é espalhar informações sobre esses fugitivos e ajudar que eles sejam capturados pelas autoridades. O detetive Ron Bridge disse ao jornal Park Record que uma mulher em Elko, no estado de Nevada, explicou que tinha cerca de 20% de certeza de que viu Garrett com 2 homens em um supermercado Smith's Food and Drug Center. O detetive relatou que as autoridades já haviam recebido diversas dicas semelhantes, mas que essa em especial chamou a atenção porque veio através do programa de TV. Com isso, detetives foram encaminhados ao supermercado em questão para fazer uma investigação nas imagens das câmeras de segurança, tentando encontrar algum vestígio que comprovasse o que a mulher disse em sua ligação. O detetive disse que as imagens foram revisadas e que não estava 100% claro de que era o Garrett, mas que a possibilidade de ser ele era muito pequena. Porém, mesmo que não tivesse sido confirmado de que se tratava do Garrett, a possibilidade dele estar vivo entrou na cabeça de algumas pessoas que começaram a se questionar se a explicação oficial para o desaparecimento era realmente a correta. Com isso, muitas pessoas começaram a se questionar se ele realmente teria morrido naquele curto espaço de tempo, já que, como eu falei para vocês, nunca acharam pistas, nunca acharam vestígios e o corpo dele também nunca foi encontrado. Também surgiram vários questionamentos em relação às buscas que foram feitas, pelo pai dele, pelas pessoas que estavam no acampamento, que foi feita em espaço bem rápido, Então, o pai dele esperou ali cerca de 15 minutos, já foi atrás dele, as buscas já começaram. E eles começaram a gritar pelo nome dele, então se ele tivesse por ali, ele com certeza teria ouvido. Então, isso foi uma coisa, uma questão que foi levantada. Se ele estivesse por ali, ele teria escutado as pessoas chamando por ele. Então, as pessoas começaram a achar, será que realmente ele não foi sequestrado e por isso que ele não ouviu ninguém chamando? Então as pessoas começaram a achar que talvez isso não aconteceu porque ele foi sequestrado e não estava mais lá. Então será que é porque ele tá vivo e tiraram ele lá do local? Tem também uma questão importante, que as buscas começaram logo depois e além de não terem encontrado vestígios, o corpo também nunca encontraram nenhum sinal, no sentido assim, nunca foi encontrado sangue, nunca foi encontrado nada, absolutamente nada. Então, por exemplo, se ele tivesse sido atacado por um animal, teria alguma coisa, pela floresta, alguma coisa teria que ter sido encontrada. E não foi. Também tem aquele momento, enquanto o pai dele estava voltando pro acampamento, que ele pensou ter ouvido alguém falando papai. Então algumas pessoas acreditam, será que não era o Garrett pedindo ajuda? E aí ele olhou em volta, não viu nada, não ouviu mais nada, então poderia ser alguma coisa, como também poderia não ser, Esses casos assim, é difícil saber o que realmente aconteceu. Esses casos assim, onde não se tem evidências, é muito complicado, porque qualquer coisa pode ter acontecido, São teorias, e quando não se tem prova alguma, é literalmente isso, qualquer coisa pode ter acontecido. Então, é muito doido, porque não tem absolutamente nada. É literalmente o que eu falei, ele desapareceu no vento e ninguém sabe o que aconteceu. E pra mim o mais doido de tudo é que tinham muitas pessoas lá, Eles estavam em um acampamento com muitas pessoas. E ele desapareceu, eles começaram a buscar, ninguém viu nada. E até hoje não se sabe, ninguém tem ideia do que aconteceu. Como eu disse pra vocês, a versão mais aceita é a da temperatura, que ele se escondeu e acabou falecendo, Mas o corpo nunca foi encontrado, então vocês sempre pedem pra eu dar a minha opinião. Então, nesse caso, que é um caso assim muito amplo, qualquer coisa pode ter acontecido, eu vou dar a minha opinião.
tá? Que também, enfim, teorias, né? Eu acho que eu não acredito nessa teoria porque o corpo não foi encontrado. Quando se usam, né, cães farejadores e tem muitas pessoas procurando, por mais que seja em um local grande e as buscas começaram muito rápido, eu acredito que ele teria sido encontrado sim, se ele estivesse lá na floresta. Muitas pessoas ajudaram, eram mais de 200 pessoas, é muita gente. Se ele estivesse lá, ele teria escutado. Se ele tivesse morrido, eu acredito que o corpo teria sido encontrado também, porque eram muitas pessoas procurando. Tipo, por mais que a temperatura caiu e tal, foi muito no início, não foram dias depois, sabe? Foi no mesmo dia. Então, eu não acredito nessa teoria. Eu acho que ele foi sequestrado, né? Porque se ele tivesse ficado lá, alguma evidência teria que ter aparecido. Ou roupa, alguma coisa assim, sabe? Ah, sei lá, um animal pegou, ok. Mas e as roupas? Alguma coisinha tinha que ter aparecido. E aí tem a questão da meia. A meia eu também acho que não era dele, eu acho que era da mulher que disse, ah, a meia é minha. Pronto, resolvido. Então eu acho que ele foi sequestrado. Nesse momento que ele se perdeu, alguma pessoa mal intencionada estava por ali, talvez já tinha percebido que tinha um acampamento com crianças e estava ali esperando uma oportunidade, achou a oportunidade, pode ter sido isso. Então eu acho que ele foi sequestrado sim. É a teoria que eu acredito, porque teria que ter algum vestígio e não tinha. Caso não solucionado, gente, o que vocês acham? Me contem aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Então deixa aqui pra mim que eu vou ler os comentários. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, são mais de 450 casos pra maratonar. Tem muito caso aqui no canal, vão lá assistir. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Vai estar tudo listado pra vocês aqui na descrição e não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem muito conteúdo extra, então vai lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.